Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o tema que eu escolhi para falar hoje, né, da devoção à Nossa Senhora, aproveitar que estamos no mês de Maria, né, é uma coisa que é sempre bom recapitular alguns princípios importantes da devoção à Nossa Senhora. Vou me ater bastante aos efeitos, né, de uma verdadeira devoção em nossas almas, né? Obviamente, quando a gente fala de devoção à Nossa Senhora, né, um dos principais representantes é São Luís Maria Grignion de Montfort, mas vou abordar aqui também alguns outros fatos, né, na vida de alguns santos que podem ser bem interessantes para corroborar coisas que ele disse, mas também para abordar alguns aspectos que nem sempre as pessoas prestam atenção, né? E uma coisa que eu acho muito interessante da gente observar quando se trata da devoção à Nossa Senhora, ao menos na visão, né, que São Luís tem da devoção à Nossa Senhora, São Luís ele olha, né, a devoção à Nossa Senhora como uma necessidade, ou seja, uma coisa necessária para o reino de Jesus Cristo. Inclusive, para quem não sabe, uma curiosidade, né, acho que todo mundo conhece esse livro, Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Esse livro, quando acharam ele, estava sem a primeira e a última página. O título, Tratado da Verdadeira Devoção, não foi São Luís que deu, né? Então só acharam um livro lá do primeiro parágrafo em diante, mas não tinha título. Os padres da congregação que ele fundou, né, então acharam esse livro 130 anos depois da morte dele. Quando acharam esse livro, leram, né, viram que era obviamente o livro do fundador deles e decidiram colocar esse título. Então não foi São Luís que colocou esse nome no livro, mas tem um momento no tratado que parece que ele cita o título dessa obra, né, que ele fez para Nossa Senhora, e muita gente partidária, né, dessa tese. Tem vários momentos que ele fala disso, e provavelmente São Luís ele colocou nesse livro, né, o título de Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Então, provavelmente era um livro que tinha duas partes. Uma primeira parte que era meio que ensinando a pessoa a se desapegar e se esvaziar do espírito do mundo. E a segunda parte desse livro tratava da verdadeira devoção à Nossa Senhora, que era o meio mais perfeito para se esvaziar do espírito do mundo. E justamente o conjunto desse livro, né, do qual só a segunda parte tratava diretamente da devoção à Nossa Senhora, o conjunto, então o livro, né, se chamava Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Então é interessante saber que São Luís pensou nesse tratado, né, e nessa devoção à Nossa Senhora como algo que deve preparar o reino de Jesus Cristo, e isso de fato a gente vê desde o primeiro parágrafo dessa parte, né, em que ele fala da devoção à Nossa Senhora. Então, no primeiro parágrafo do tratado, ele diz o seguinte: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que ele deve reinar no mundo. E logo na conclusão dessa introdução, né, no parágrafo 13, ele diz: meu coração acaba de ditar tudo o que escrevi com uma particular alegria, a fim de mostrar que a Divina Maria tem sido até aqui desconhecida, e que é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo chegarem no mundo, isso não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria, que o deu ao mundo a primeira vez e o fará resplandecer na segunda. Então isso é bem interessante. São Luís ele enxerga o fato de Jesus Cristo reinar em uma alma como uma consequência necessária
do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem nessa alma. Por que é importante de vez em quando a gente estar fazendo um exame de consciência sobre como está a nossa devoção à Nossa Senhora? Porque senão a gente pode se esquecer, né? Ou então a gente pode negligenciar, pode esfriar. Então, de vez em quando, a gente tem que estar se examinando por causa da importância, do peso e das consequências que tem o fato de ter ou não uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Só para fazer um paralelo, sabem que Santa Teresinha, ela ensinou, né, aquilo que ela chamou de a pequena via, né, para ir até Deus. Então, o amor particularmente nas pequenas coisas, que ela dizia que era um caminho para as almas fracas, como ela dizia que de vez em quando a pessoa tem que estar atenta para ver se ela não se desviou da pequena via, porque é muito fácil se desviar, né? E ela diz então que é preciso estar se examinando, por assim dizer, e a mesma coisa a gente pode aplicar aqui. De vez em quando a gente precisa se examinar para ver se a gente está se afastando ou não de uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Por quê? Porque se a gente se afastar, o reino de Jesus Cristo vai começar, digamos assim, a sumir da nossa alma. Mas na medida em que a gente se entrega mais a Nossa Senhora, mais perfeitamente a gente começa a pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito importante a gente estar se examinando, né, de vez em quando, sobre como está a nossa devoção à Nossa Senhora, para nos reanimarmos nessa devoção. Uma coisa interessante também, São Luís, né, quando ele fala dessa importância da devoção à Nossa Senhora, o que ele está querendo, em outras palavras, é simplesmente colocar por escrito, baseado na doutrina católica, aquilo que ele viu nas missões dele, né? Então, São Luís Maria Grignion de Montfort era um missionário, né? Naquela época, missões, um padre ia para uma cidade, às vezes ficava 1 mês, 2 meses, depende muito, né, de qual era a necessidade, mas ao menos 1 mês, e ficava lá, né, todo dia fazendo um sermão diferente, pregações, confessando as pessoas. Não era como minha missão aqui, né, que eu venho passar um final de semana, ele ia, passava 1 mês e fazia tudo que tinha que fazer, né, e depois ainda voltava, né, em outra época, às vezes em outro ano, para passar mais tempo fazendo isso. E é interessante porque, de fato, São Luís ele converteu grandes pecadores que se tornaram pessoas muito exemplares mesmo, né, por meio dessa devoção à Nossa Senhora que ele inspirou. Então ele percebeu que o problema, né, digamos assim, o fato de o demônio reinar em uma alma é porque naquela alma ainda não chegou como deveria aquela que pode esmagar, né, a cabeça da serpente. O demônio reina em uma alma quando ela está em pecado mortal, né, para ficar bem claro. E também para que a pessoa tenha de fato uma mentalidade católica, né, uma mentalidade de alguém que segue Jesus Cristo. Então foi uma coisa que ele percebeu, que quando a pessoa se abria de fato para a devoção à Nossa Senhora, ela começava de fato, né, a seguir Nosso Senhor de verdade. Então, se nós queremos realmente que Jesus Cristo reine em uma alma, a gente pode estender, né, em uma família ou em uma sociedade, o primeiro cuidado que devemos ter é fazer Nossa Senhora reinar naquele lugar. Por quê? Porque o conhecimento e o reino de Jesus Cristo é uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Então, se uma pessoa tem um coração frio para com Nossa Senhora, a consequência é que ela terá um coração frio para com Nosso Senhor. Se a pessoa ama pouco Nossa Senhora, a consequência é que ela vai amar pouco Nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode até analisar, como estou eu no meu amor a Jesus Cristo? A resposta vai ser, eu estou de uma forma, né, para com Nosso Senhor Jesus Cristo, proporcional como eu estou para com Nossa Senhora. Então, se eu sou um católico ainda pouco fervoroso, é porque meu fervor para com Nossa Senhora é pequeno, né? Se Jesus Cristo realmente está reinando na minha alma, isso é um fruto da devoção a Nossa Senhora. Então, São Luís ele busca mostrar como na doutrina católica, como na revelação e como em tudo aquilo que os santos ensinaram, né? E isso foi uma coisa que realmente Deus veio nos ensinar, né, de que ele quis, claro,
foi algo livre da parte de Deus, ele quis associar Nossa Senhora dessa forma a ele, particularmente na santificação das almas. Aí a pessoa pode falar, mas eu rezo meu terço, eu rezo meu rosário, eu não vejo eu também mudando assim tanto, eu faço minhas novenas a Nossa Senhora. É porque tem graus na devoção a Nossa Senhora, né? Obviamente a gente não pode se contentar com o menor deles, a gente tem que aspirar aos dons mais perfeitos, obviamente, como diz São Paulo Apóstolo. Então vou mostrar aqui, né, também essa importância de uma devoção mais sólida e mais perfeita a Nossa Senhora. Porque, de fato, se a pessoa ama de verdade Nossa Senhora, necessariamente ela vai amar de verdade nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente pode aplicar aquelas palavras de São João, né, em que ele diz: não amemos nem com a língua, nem por palavras, mas em atos e em verdade. Então não basta amar Nossa Senhora só com a língua ou por palavras, mas em atos e em verdade. Sobretudo, 1 João, capítulo 3, versículo 18. E aqui outros comentários interessantes de São Luís de Montfort, né? No parágrafo 43 do tratado ele diz: nem creio que uma pessoa possa atingir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem Maria e uma grande dependência de seu socorro. Em outro lugar ele diz, no parágrafo 62, se estabelecemos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com maior perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo, já que esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Então, muito importante entendermos isso. Se tem um lugar que falta Jesus Cristo reinar mais, é porque falta Nossa Senhora ter mais espaço ali, né? E se a gente quer justamente que Jesus Cristo tenha mais espaço, nosso primeiro passo, né, é fazer Nossa Senhora reinar naquele lugar, obviamente com a ajuda de Deus. Bom, um dos efeitos desse reino, né, de Jesus Cristo, é muito importante a gente entender isso. São Luís, ele enxerga que alguém que segue Jesus Cristo, ou seja, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, é alguém que só vai ser, de fato, um verdadeiro discípulo por meio da verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? Ele é bem incisivo em falar de verdadeira devoção, porque podem ter falsas, né? Mas se alguém quer ser, de fato, um discípulo de Jesus Cristo, isso vai ser um efeito de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Vou explicar um pouco, né, que na mentalidade de São Luís, né, significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. A gente vai ver como que de fato a devoção à Nossa Senhora é importante nesse sentido. Então ele fala no tratado, né, parágrafo 110. Oh, como é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima esse devoto que em nada se busca nos serviços que presta a sua rainha, mas também quão raro é encontrá-lo agora. E é com o objetivo de que cresça o número desses fiéis devotos que comecei a escrever o que tenho com fruto, ensinado em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos, com o desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então, parágrafo 110 e 111. Então, São Luís, ele tem esse objetivo de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ser um verdadeiro devoto de Maria é exatamente a mesma coisa de ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Trata-se de chamar a mesma coisa com dois nomes diferentes, né? Eu posso chamar essa cruz, né, por vários nomes diferentes, digamos assim, em português, em francês, em várias línguas diferentes, mas se trata sempre da mesma coisa. De forma paralela, chamar alguém de verdadeiro devoto de Nossa Senhora e verdadeiro discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente a mesma coisa.
Quando São Luís fala, né, de um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem em mente alguém que realmente é animado pelo Espírito de nosso Senhor, ou, em outras palavras, pelo Espírito do Evangelho. É muito importante a gente entender isso, porque uma das principais coisas, né, que São Luís tentou combater na vida dele, como um dos principais, digamos assim, obstáculos à verdadeira devoção a Nossa Senhora, é aquilo que ele chama de espírito do mundo, né? Porque apesar de uma pessoa ser católica, ela pode ter o espírito do mundo, né? Que seria de fato alguém que busca a felicidade, né? Essa pessoa busca a sua felicidade por meio daquilo que ele chamaria de evangelho do mundo. Porque é um fato, né? Todos nós temos como se fosse um vazio em nós, mas só quem pode preencher esse vazio é Deus, né? Baseado naquela frase de Santo Agostinho: Senhor, fizeste-nos para vós, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Só que o problema é que nem sempre a gente tenta preencher esse vazio com Deus, né? Por um lado, nosso Senhor, ele vem no Sermão da Montanha nos apresentar como preenchermos esse vazio por meio do caminho da vontade dele, ou seja, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres de espírito e assim por diante. Nosso Senhor nos apresenta o caminho do Evangelho para isso, mas por outro lado, o demônio vai, por meio das estruturas que ele vai criando para isso, né, as estruturas de pecado, vai tentando fazer com que as pessoas preencham esse vazio de forma inútil, obviamente, que elas não vão conseguir preencher, por meio, né, dessas promessas falsas que ele dá de poder preencher esse vazio. Então, às vezes, pode ter um católico que é bem mergulhado nos prazeres mundanos, pecaminosos, ou então alguns católicos que têm uma mentalidade de se enriquecerem aqui na Terra, que não é uma mentalidade própria do Evangelho. Claro, a pessoa vai buscar adquirir bens aqui na Terra, mas ela não pode colocar o coração dela nessas coisas, né? Ou então a pessoa que vive em busca de aplausos, né, de ser vista, é uma pessoa que está seguindo o Evangelho do mundo. Então São Luís ele diz que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pessoas que vão ser animadas, de fato, pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, uma coisa bem curiosa, na França devia ser muito popular naquela época dele, porque muitos santos faziam profissão explícita, né, de acabarem com isso. Na época dele, muitas vezes ele chegava, né, em alguma cidade em que ele iria fazer missão, e tinham muitos bailes na cidade, né? Baile naquela época, né? Que, né, são muito diferentes de, sei lá, essas festas que tem hoje em dia, né? E às vezes o pessoal era tão descarado, né? O pessoal, que ele estava na igreja fazendo o sermão dele, o pessoal fazia o baile na porta da igreja, né? Eles estavam lá fora, né? Não entravam na igreja, mas fazendo aquele barulho todo lá na frente da igreja. Então, às vezes acontecia dele descer do púlpito, né? Ele ia lá e derrubava tudo, quebrava tudo, e ele apanhava também. O pessoal não tinha dó dele, não, era impressionante. E o Santo Curadás, né, também, ele, quando chegou na cidade de Asa, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com os bailes na cidade, né? Então, muitos católicos, né, apesar de serem católicos, né, ficam escutando música mundana, ficam se divertindo de forma mundana ou coisa do tipo, coisas que são meio que contraditórias, né, sobretudo quando se trata de músicas, né, músicas que claramente ofendem a Deus. Então a pessoa está se alegrando em ver Nosso Senhor ser crucificado, por assim dizer, né, coisas que tem um teor, sobretudo, contra a castidade e assim por diante, né. Então, é difícil, porque muitas vezes para a pessoa renunciar a essas coisas, ela percebe uma dificuldade que ela tem interna, né? Mas ela não deve desanimar. Esse é o trabalho de mortificação, né? A pessoa renunciar, tentar preencher o coração dela com coisas mundanas, né? Ela renuncia a tentar preencher esse vazio com coisas que não vêm de Deus para reservá-lo unicamente para Deus, né? Por isso que São João Evangelista, né, ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, né? Porque aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, não pode estar nele o amor do Pai, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso,
E resumindo, por que as pessoas têm um espírito tão mundano? Por que elas não respiram, né, e não agem como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Porque falta uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? E São Luís ele até chega, por exemplo, a falar de diretores espirituais. É bem curioso, né? Tem algumas partes do tratado em que ele diz bem assim: muitos diretores, eles tentam pegar, né, os dirigidos deles e colocar eles dentro das próprias ideias, né, dos seus próprios ideais de perfeição, e se esforçam pouco em colocar eles, né, por assim dizer, no seio de Nossa Senhora, né? Porque se eles fizessem isso, eles iriam formar pessoas bem mais parecidas com Jesus Cristo, porque esse é o objetivo, né? Formar pessoas unidas e semelhantes a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, em menos tempo e com menos trabalho e com mais perfeição, né? Enquanto o trabalho deles, tentando fazer isso com o próprio engenho, né, sem recorrer a Nossa Senhora, vai tornar pessoas bem diferentes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem até ficar um pouco parecidas, mas não tanto quanto aqueles que confiaram, né, os seus dirigidos a Nossa Senhora, como deveria. Então é interessante porque, justamente, se as pessoas fossem mais devotas de Nossa Senhora, teríamos menos católicos, digamos assim, mundanos, né? Então, bom, acho que deu para ficar um pouco claro, né? Inclusive tem uma frase que ele deixa ali no tratado bem bonita, para se lembrar desse desejo que ele tem e essa convicção que ele tem de que Nosso Senhor reina por meio de Nossa Senhora. Ele até coloca uma frase no tratado que é bem assim: Ut advenia terenium tuma, advenia terenium Maria, ou seja, para que venha o vosso reino, que venha o reino de Maria, né? Para que venha o vosso reino, ó Jesus, que venha a nós o reino de Maria. Então, quando Nossa Senhora reina em uma alma, Jesus Cristo, ele de fato reina ali como uma consequência necessária. Bom, e será que os santos, eles enxergaram a devoção a Nossa Senhora dessa forma? Com certeza, né? Alguns de uma forma mais explícita, outros de forma mais implícita, mas todos foram moldados por Nossa Senhora. E tem um caso que eu acho bem interessante, que é o caso de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Não sei se todos conhecem, mas Santa Margarida foi a pessoa que Nosso Senhor escolheu para tornar a devoção ao seu Sagrado Coração de Jesus extremamente conhecida, né? Então tem com certeza um antes e um depois, né, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, em relação a Santa Margarida Maria Alacoque, que foi, né, um instrumento que Deus utilizou para popularizar de uma forma única essa devoção. Mas, antes de Santa Margarida realizar todo aquele projeto que Deus tinha para ela, Nosso Senhor, nas aparições que ele fez a ela, né, privadas, ele confiou ela de uma forma particular a Nossa Senhora. Então, na autobiografia, né, de Santa Margarida Maria Alacoque, ela nos conta o seguinte: Nosso Senhor apareceu para ela e disse para ela: confiei-te aos cuidados de minha mãe, para que ela te regesse segundo os meus desígnios. E ela continua dizendo, Santa Margarida agora: por isso, ela, Nossa Senhora, ela sempre foi para mim uma boa mãe e nunca me recusou seu socorro. Recorri a ela em todas as minhas penas e aflições com tanta confiança que me parecia nada ter a temer sob sua maternal proteção. Por isso, naquela ocasião, fiz-lhe voto de jejuar todos os sábados, de rezar o ofício de sua Imaculada Conceição, quando soubesse ler, e de fazer 7 genuflexões todos os dias de minha vida, com 7 Ave-Marias, para honrar suas 7 dores. Entreguei-me a ela para ser sempre sua escrava, suplicando-lhe que não me recusasse essa qualidade. Falava-lhe como uma criança, dirigindo-me a ela como a minha boa mãe, por quem eu, desde então, sentia um amor verdadeiramente eterno. Então, né, Santa Margarida, quando ela era criança, Nosso Senhor apareceu para ela, e para que ela pudesse realizar os planos que Deus tinha para ela,
ele confiou ela de uma forma particular aos cuidados de Nossa Senhora. Então, quando a pessoa se deixa cuidar por Nossa Senhora, ela está no caminho seguro para realizar os planos que Deus tem para ela. Uma frase que eu gosto bastante também é essa de Nossa Senhora, de Fátima. Numa das aparições ela disse para Lúcia, falando que a Jacinta e o Francisco ela iria levar eles em breve e que ela ia ficar mais um tempo aqui na terra. E ela disse: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, e a quem a abraçar prometo a salvação. E serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Então Nossa Senhora mostra que aquelas pessoas que se entregam ao coração dela vão ser pessoas muito queridas de Deus, ou seja, que Deus realmente vai ter um cuidado especial com elas e que ela mesma vai se encarregar de colocar essas pessoas perto do trono de Deus para adornar o trono dele. Uma forma bonita de mostrar como que ela vai encaminhar em direção à santidade essas almas. Uma história que eu gosto muito, eu vou resumir aqui por causa do tempo, é a história do sonho de Dom Bosco, quando ele tinha 9 anos de idade. Dom Bosco, quando ele tinha 9 anos, ele teve um sonho muito curioso, em que ele estava lá num campo e vários meninos, um pouco mais velhos que ele, outros da idade dele, começaram a brincar, mas de repente começaram a ficar blasfemando, um pecado muito típico na Itália, a blasfêmia, qualquer coisa ele solta uma blasfêmia, uma coisa que a Itália carrega isso desde muito tempo, infelizmente. O que aconteceu? Só que Dom Bosco tinha uma raiva profunda de blasfêmia, Então quando ele escutou aqueles meninos blasfemando, ele foi lá bater neles, Foi lá brigar com todo mundo, batia, apanhava, e de repente, aparece Nosso Senhor, só que ele não sabia quem era. Ele aparece nesse sonho de Dom Bosco e ele diz bem assim para Dom Bosco: não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses seus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Então Dom Bosco, ele começa a ficar assustado porque ele falou, que era para ele ensinar os outros sobre como que o pecado é feio e como que a virtude é preciosa. E Dom Bosco falou, que ele era um menino pobre, ignorante, incapaz de falar, da religião para outras pessoas. Mas o que aconteceu depois, Ele viu que essa pessoa estava mandando coisas para ele, ele falou: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? Aí esse personagem, que era Nosso Senhor, falou para Dom Bosco: justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e a aquisição da ciência. Aí Dom Bosco pergunta para ele: onde, com que meios poderia adquirir a ciência? E Nosso Senhor diz para Dom Bosco: eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio e sem a qual toda a sabedoria se converte em estultice. Mas quem sois vós que assim falais? E Nosso Senhor respondeu para Dom Bosco, sem dizer quem ele era: sou filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Aí Dom Bosco foi e falou para ele, o jeitão dele assim bem espontâneo: minha mãe diz que sem a licença dela eu não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso nome. Aí ele falou: então, me fala o vosso nome, E Nosso Senhor disse para Dom Bosco: pergunta-o a minha mãe. Olha só que interessante, essa forma de Nosso Senhor educar Dom Bosco, E nesse momento, diz Dom Bosco, vi ao seu lado uma senhora de aspecto majestoso. Então foi quando Nossa Senhora apareceu. Esqueci de falar, que eu pulei uma parte aqui para resumir e atrapalhou tudo aqui. Esses meninos, que
que estavam lá, deixa eu só ver aqui. Não pulei nada não, tá certo. Então, via ao seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse, né? Então Nossa Senhora chamou Dom Bosco para ele se aproximar dela, e tomando-me com bondade pela mão, disse: olha, né? Então Nossa Senhora chamou ele para perto, segurou ele na mão e falou para ele olhar uma coisa. Vi então que todos os meninos haviam fugido, e no lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. Então os meninos saíram e no lugar deles apareceram vários animais. E Nossa Senhora disse para Dom Bosco: eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto, e o que agora vês a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. Então Dom Bosco olhou de novo, né? Tornei então a olhar, e em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeiros, que saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festa. Neste ponto, sempre no sonho, comecei a chorar e pedi que falassem de maneira que eu pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo: a seu tempo tudo compreenderás. Para quem não sabe um pouco da história de Dom Bosco, ele teve esse sonho acho que mais umas 3 vezes na vida dele, né? E a última missa que ele rezou em Roma, que ele conseguiu construir uma igreja ao Sagrado Coração de forma milagrosa, né? Interessante contar isso. Sabem que o Papa Leão XIII, ele tinha um desejo de construir uma basílica em honra ao Sagrado Coração em Roma, e ele não estava conseguindo, porque ele estava sem dinheiro e tentou de várias formas, de nenhum jeito deu certo, né? Aí Leão XIII foi avisar para um cardeal que ele tinha desistido do projeto, né? O cardeal falou bem assim para o Papa, né? Mas Sua Santidade realmente tentou tudo? Ele falou: sim, tentei tudo. Tentou falar com Dom Bosco também? Ele falou: isso eu não tentei não. Ele falou: então tenta falar com ele, porque tudo que ele faz dá certo, né? Não sei como, né? Mas tudo que ele faz dá certo. Aí o Papa confiou para Dom Bosco essa missão e foi aí que deu certo. De fato, foi Dom Bosco que conseguiu construir essa igreja ao Sagrado Coração de Jesus, que é muito bonita, diga-se de passagem, né? Aí tem um altar lateral dessa igreja lá que tem, se eu não me engano, um quadro de Nossa Senhora Auxiliadora, não me lembro aqui agora. E Dom Bosco, né, quando ele rezou a última missa dele em Roma, né, logo depois que essa igreja foi construída e abençoada e tudo mais, ele ficou chorando, né, se lembrando desse sonho, porque ele viu, né, Nossa Senhora falou: a seu tempo tudo compreenderás. E de fato ele teve um grande apostolado com as crianças, né? Vocês viram aqui que esse sonho na verdade foi o que ele fez durante a vida dele, né? Crianças que viviam como animais, né? Que se tornaram mansos cordeiros. O que ele converteu de criança e levou elas para o céu não foi brincadeira, né? Mas foi tudo isso graças à ajuda de Nossa Senhora, né? E assim, tem várias histórias de como que Nossa Senhora ajudou ele ali a converter essas crianças. Mas por que eu quis contar essa história de Dom Bosco, né? Porque para muitas coisas na nossa vida espiritual, né, em particular, a gente tenta tomar essa primeira atitude dele, né, de tentar resolver as coisas com a nossa força, com socos e pancadas, né? E Nosso Senhor decidiu aparecer para Dom Bosco, né, mostrando para ele que não era assim que ele iria conseguir mudar as coisas, mas com a ajuda de Nossa Senhora. Tanto que ele disse para ele: eu te darei uma mestra, e ela que vai te ensinar a fazer as coisas da forma certa, né, para obter bons resultados. Então tem vezes que a gente tenta fazer algumas coisas para Deus, né, vencer alguns pecados, ajudar algumas pessoas, né, no caso de famílias, né, na educação dos filhos, né, conseguir educar bem os filhos. Às vezes a gente tenta fazer tudo com socos e pancadas e busca recorrer pouco à Nossa Senhora, né, por meio de uma sólida devoção, e por isso que a gente não tem muitos resultados, né? Como eu disse desde o início, o reino de Jesus Cristo é uma consequência do conhecimento e do reino de Nossa Senhora, né? Então, essa última parte da conferência, eu gostaria de abordar um aspecto, digamos, rapidamente, né? Bom,
muito bonito falar da importância da devoção à Nossa Senhora, como que aconteceu aqui com Dom Bosco, com muitos outros santos também, mas não teria muito efeito se nós não entendêssemos, né, a importância disso, né? E por que muitas vezes a gente não entende e não se aprofunda como deveria na devoção à Nossa Senhora? Porque a gente acaba pedindo pouco para Deus essa graça, né? É uma coisa muito interessante. Tem alguns detalhes, né, na aparição de Nossa Senhora de Fátima que muitas vezes acabam passando despercebido, né? Nossa Senhora, quando ela aparecia para as crianças, né, sobretudo ali nas primeiras aparições, então às vezes ela estava com a mão fechada, ela abria a mão e uma luz vinha lá e ela acabava mostrando algumas coisas para as crianças, né? Eu só não me lembro agora, mas eu acho que foi na segunda aparição de Nossa Senhora, né, no dia de Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, não sei se o Padre Marcos fez a seita, né, aqui contra Santo Antônio de Pádua. Mas eu acho que foi nessa segunda aparição de Nossa Senhora para as crianças, né, que ela, quando ela fez isso e veio essa luz sobre as crianças, teve um momento que essas crianças viram Nossa Senhora, né, com o Imaculado Coração dela cercado de espinhos, né, que machucavam ele, e elas comentam que quando Nossa Senhora mostrou o coração dela para elas e veio essa luz fez com que elas tivessem um conhecimento profundo do Imaculado Coração de Maria, e ao mesmo tempo um amor profundo, que elas falaram que o amor que elas começaram a ter pelo Imaculado Coração de Maria depois dessa luz foi totalmente diferente, e elas começaram a compreender como que ele amava elas e como que era necessário reparar esse coração imaculado. Então é interessante esse detalhe na aparição, porque de fato as crianças tiveram um certo conhecimento e um certo amor para com o Imaculado Coração de Maria, porque essa graça veio do alto, né? Ou seja, pode até ser que a pessoa, eu quero me tornar um grande devoto de Nossa Senhora, então comece a estudar bastante. Claro, façam isso, é muito importante, né? Mas não é só uma questão de estudar, é uma questão de pedir para Deus essa graça de conhecer e amar Nossa Senhora, né? Porque foi exatamente o que aconteceu com essas crianças, e para quem talvez já leu muita coisa de São Luís Maria Grignion de Montfort, uma coisa muito curiosa, né, que eu me lembrei vendo esse fato aí, né, de Fátima, sabem que tem uma espécie de carta que resume algumas ideias centrais do Tratado da Verdadeira Devoção, que é também uma obra de São Luís de Montfort, que se chama O Segredo de Maria, né? E no início do livro, né, o nome do livro já chama a atenção. Nossa, qual é esse segredo que eu estou doido para ver, né? Segredo para ser devoto de Nossa Senhora. Mas no início do livro, antes da pessoa começar a ler, ele fala para ela justamente não se deixar levar pelo ímpeto natural de querer conhecer, mas antes de começar a ler aquele livro, se colocar de joelhos, né, e rezar um Veni Creator, né, pedindo a luz do Espírito Santo, e também uma Ave Maristela, pedindo a Nossa Senhora essa graça de conhecer ela, porque ele tinha consciência de que um conhecimento profundo e um amor profundo para com Nossa Senhora é uma graça, e a gente precisa pedir, né? Então não é uma questão de só sair daqui estudando sobre Nossa Senhora. Claro, nós temos que estudar sobre Nossa Senhora, faz parte, mas nós devemos pedir para Deus essa graça de um grande conhecimento e um grande amor para com Nossa Senhora, né? Então, eu falei, né, de como que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo é uma consequência necessária do conhecimento e do reino de Nossa Senhora em nossas almas, mas para compreendermos a importância, a necessidade de Nossa Senhora, nós precisamos pedir essa graça. Eu gostaria de encerrar apresentando, por assim dizer, né, digamos assim, onde que nós devemos querer chegar na devoção à Nossa Senhora, né? São Luís ele deixa bem claro durante o seu tratado, né, da verdadeira devoção. Isso é uma coisa lógica, né? Qualquer um que abordar sinceramente a devoção à Nossa Senhora vai enxergar dessa forma, mas o grande objetivo da devoção à Nossa Senhora é formar uma devoção interior para com ela, né?
Nenhum santo, ao proclamar a importância da devoção à Nossa Senhora, vai se contentar em dizer que a pessoa tem que se contentar em parar no que essa devoção tem de exterior, né? Eles sempre vão mostrar que a pessoa precisa buscar se unir interiormente com Nossa Senhora, né? Então, uma devoção à Nossa Senhora é mais perfeita do que outra na medida em que ela vai se tornando mais interior, né? Ou seja, essa união íntima e interior com Nossa Senhora vai se tornando mais perfeita, né? E São Luís, ele tinha muita consciência da importância da pessoa buscar, sobretudo, essa devoção interior para com Nossa Senhora. Ele mostra as consequências, né, das pessoas levarem ou não isso a sério. Bom, resumindo, as práticas interiores, né, dessa devoção, ele tenta mostrar para as pessoas como que isso seria naquela última parte do tratado, em que ele fala fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Essas seriam as práticas interiores, né? Quer dizer que uma pessoa, para estar interiormente unida a Nossa Senhora, ela precisa necessariamente ter lido o tratado e ter esse sistema do jeito que São Luís escreveu? Não. Um exemplo disso é Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela não foi uma grande leitora do Tratado da Verdadeira Devoção, mas tudo que você pega aqui de São Luís falando de que é quando a pessoa está num estado mais perfeito de devoção a Nossa Senhora, você encontra nela, né? Inclusive, tem algumas partes que são impressionantes. Você tem a impressão de que ela leu, né? Ela falando como é que ela comungava, é basicamente o jeito que São Luís ensina a comungar. Ela falando que ela se imagina como uma filha de Nossa Senhora, que vai lá para Nossa Senhora arrumar ela para receber Jesus, né? Enfim, é bem interessante. Então, assim, São Luís, ele buscou sistematizar para facilitar a compreensão das pessoas, mas uma pessoa que vai levando a sério a devoção a Nossa Senhora, mesmo que às vezes não tenha lido São Luís, né? Pode acontecer que Nossa Senhora conduza ela por esse caminho, né? Apesar dela não ter esse livro em mãos, mas obviamente a gente não vai jogar o livro fora, né? Dispensar essa providência, que a gente tem um acesso muito fácil a esse livro hoje em dia, né? Mas o que eu quero enfatizar em relação à importância da devoção interior, né? Claro, em vários momentos São Luís fala da importância disso, né, ao longo do tratado, mas tem 2 parágrafos que me chamaram particularmente a atenção sobre a importância dessa devoção interior, né? Primeiro parágrafo aqui é o parágrafo 55, e São Luís diz o seguinte: o contexto aqui é quando ele está falando daqueles famosos apóstolos dos últimos tempos, né, que Deus iria fazer surgir, que seriam grandes devotos de Nossa Senhora, que iriam buscar estabelecer a devoção a Nossa Senhora, né, onde quer que fossem. E São Luís diz assim: Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais o foi. Então, Deus quer que Nossa Senhora seja mais conhecida, amada e honrada. E isto acontecerá, sem dúvida, ou seja, coloca uma condição, se os predestinados, aqui trata-se dos consagrados a Nossa Senhora, se os predestinados puserem em uso com o auxílio do Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês da questão de pedir para dar essa graça? Não é só uma questão da pessoa se forçar, né? É uma questão de pedir para dar essa graça. Se os predestinados puserem em uso com o auxílio do Espírito Santo a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir, ou seja, tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Em outras palavras, São Luís diz que Nossa Senhora vai ser mais conhecida, amada e honrada na medida em que esses que se dedicam, né, à devoção a Nossa Senhora forem fiéis, com o auxílio do Espírito Santo, nessas práticas interiores. Ou seja, Nossa Senhora reina em uma alma, sobretudo, quando a pessoa está estabelecida nessas práticas interiores. É nesse ponto que Nossa Senhora chega no reino, por assim dizer, mais perfeito, né? Dali para frente só Deus vai escolher o limite, né? Quando a pessoa chega em alguns graus assim, né, da vida espiritual. Mas é sobretudo isso que faz Nossa Senhora reinar de uma forma perfeita. E São Luís sabia muito bem que, infelizmente, não seriam todos que iriam fazer isso. Por quê? Por uma espécie de negligência
na vida de oração e no recolhimento, né? E eu quis mostrar para vocês que ele dá muita importância para essa questão interior da devoção, né? Para justamente mostrar que no final das contas o que ele queria fazer eram pessoas interiormente unidas a Nossa Senhora. Então ele diz no parágrafo 119, em que ele reitera que o essencial dessa devoção consiste no interior, né? Ou seja, da devoção a Nossa Senhora de uma forma geral, mas de uma forma ainda mais particular, essa devoção que ele ensina, né? E o que ele diz? O essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar. E por este motivo não será compreendida igualmente por todo mundo. Então ele fala que vão ter graus, né? Ou seja, as pessoas vão se dedicar à devoção a Nossa Senhora, mas vão ter graus, vão ter diferenças. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante, e estes serão o maior número. Ou seja, alguns vão se deter no que ela tem de exterior, né? Aqui ele falando da consagração a Nossa Senhora. Muitos vão simplesmente parar nesse ponto, vão se consagrar a Nossa Senhora e acabou. E não vão dar um passo à frente. Outros, em número reduzido, entrarão no interior dessa devoção, mas vão subir apenas um grau. Quem alcançará o segundo? Né? Então ele fala que existe um outro grau ainda. Quem se elevará ao terceiro? Ou seja, tem um outro grau ainda. E quem finalmente se identificará nessa devoção, como se fosse uma espécie de quarto grau? Aquele somente, e aqui de novo aquilo que eu falei, a questão da graça de Deus, da luz do alto. Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Né? Então, é importante a gente entender, né, a necessidade que nós temos de amarmos Nossa Senhora, de conhecermos ela, mas como que nós devemos pedir para Deus essa graça, né? Quis mostrar que se Jesus não reina nas almas é porque falta, né, como deveria, né, porque falta ali Nossa Senhora reinar mais perfeitamente nelas. Mas por que ainda não está? Porque falta rezar mais, né? Infelizmente as pessoas, nós, né, de uma forma geral, nós somos muito cegos e a gente acaba não enxergando as coisas como Deus quer que a gente enxergue elas. A gente não aprecia devidamente o valor da vida de oração. A gente não dá à vida de oração o peso que ela tem. Eu vou encerrar com uma última história de Nossa Senhora de Fátima, que eu achei muito interessante também, que às vezes passa despercebido, né? Sabem que a Lúcia, quando tinham já acontecido as duas primeiras aparições, então da segunda para a terceira, a mãe dela já estava furiosa com essa situação, né? Falando, você está mentindo e você vai ter... Eu quero que você conte para todo mundo que você mentiu, que eu quero que as pessoas parem de ficar vindo aqui, porque senão depois o que vão fazer com a gente? Nossa família já está numa situação complicada, enfim. Começou a apresentar vários problemas lá, né? E ela queria que a Lúcia falasse que ela estava mentindo, porque ela achava que ela era uma brincadeira de criança, e a Lúcia falou, não estou mentindo, é verdade. E o que aconteceu? Ela começou a bater nela, até ver se ela falava que ela estava mentindo, né? Ela batia na filha com um cabo de vassoura, né? Então realmente era uma coisa bem pesada, né? Aí a mãe da Lúcia foi levar ela no pároco da cidade, falando, para o padre, você não vai mentir, você conta para ele que você está mentindo, para ele contar logo num sermão que você estava fazendo uma brincadeira e acabar logo com essa história. Enfim, ela começou a tentar fazer a Lúcia mentir, falando que estava mentindo, né? E o que aconteceu? Bom, primeira coisa, o pároco viu que a mãe estava exagerando nessas surras, né, que estava dando na filha, e mandou ela moderar, né? Mas ele, interrogando, né, a Lúcia, ele ficou escutando ela, não negou a possibilidade de ser uma coisa do céu, mas ele falou bem assim, também pode ser um engano do demônio, né? E a Lúcia disse que foi sobretudo, né, essa frase desse padre que deixou ela num tormento horrível, porque ela ficou com medo, né, de no final das contas ser um engano do demônio. Então ela não ficou em paz, continuou apanhando da mãe dela, contando um monte
de zombaria, né, das pessoas próximas, né, e também aquela situação na cabeça dela, será que é o demônio, será que é o demônio? O que aconteceu? Quando chegou o dia 12 de julho, né, então Nossa Senhora iria aparecer para elas, para as crianças, né, pela terceira vez no dia 13 de julho. Quando chegou no dia 12 de julho, ela foi lá avisar para o Francisco e para a Jacinta que ela não iria lá no dia seguinte, né, que ela desistiu da ideia, ela não ia para lá, porque ela tinha medo de ser o demônio e também ela estava apanhando muito e talvez se ela parasse a mãe dela ia deixar ela em paz. Enfim, ela ficou muito desanimada, muito atormentada e ela tinha meio que desistido de ir lá ver Nossa Senhora no dia seguinte, né? Então a Jacinta e o Francisco começaram a chorar, falaram, não, mas você tem que ir porque é Nossa Senhora assim. É até engraçado, né? O Francisco foi convencer a Lúcia, não é o demônio, sabe por quê? Porque quando ela foi embora, a gente viu ela subindo para o céu, o demônio vai para baixo. A lógica, a teologia das crianças perfeita, né? Ela é do céu. Aí, enfim, a Lúcia falou, não, vocês vão lá sozinhos amanhã, me desculpem, mas eu não vou, né? Aí tá, aí quando chegou o dia 13 de julho, de manhã, né? A Lúcia contou que ela sentiu uma força muito grande, mas muito grande mesmo, que ela quase não conseguia resistir, né? A essa força meio que empurrando ela a ir para lá. Ela falou que era uma coisa tão forte que ela parecia que não conseguia dizer não, né? E ela decidiu, então eu vou, então quer saber, eu vou. Aí ela foi lá, né, encontrar a Jacinta e o Francisco, ficaram muito felizes quando viram ela foi contar que ela iria com eles, né? Aí o Francisco foi e contou para a Lúcia, eu estou muito feliz que você está aqui porque eu fiquei a noite inteira rezando, pedindo para Nossa Senhora fazer você mudar de ideia, né? E obviamente Nossa Senhora escutou essa oração dele, né? Então é muito interessante, vários momentos assim dessa história de Nossa Senhora de Fátima, a gente percebe essa importância de rezar para pedir uma graça, né? Não foi o único momento que teve uma coisa parecida, né? De alguém ter conseguido fazer uma coisa depois de rezar, somente. Então é importante a gente ter consciência disso. Às vezes, tem coisas que não andam porque falta a gente rezar mais, né? Então nós devemos rezar, pedindo a Nossa Senhora essa graça, né? De conhecermos e amarmos, né? O coração imaculado dela, como aconteceu aqui com as crianças, de termos uma verdadeira devoção a ela e pedir, né, também assim para o apostolado de uma forma geral que Nossa Senhora realmente seja Senhora, né, e Rainha, né, dos nossos corações, né? São Luís ele gostava muito desse título, a fim de que Jesus de fato reine em nossas almas. Então é isso, né? Não sei se tem alguma pergunta aí, estou à disposição para tirar perguntas, tirar dúvidas, senão a gente encerra. Essa pergunta aqui, esse questionamento que alguém fez para mim, contestando essa importância de Nossa Senhora perante Jesus. Você pode ser na Salve Rainha, mãe de misericórdia, vida do e esperança nossa. Sim. Eu queria que o senhor puder falar alguma questão sobre isso. Aí seria mais uma conferência só sobre o assunto, né? Mas, não, assim, esperança no sentido de que muitas vezes, né, de fato, o que acontece? É uma questão ligada à comunhão dos santos, né? O dogma da comunhão dos santos. Não vou explicar isso aqui, porque ficaria muito, iria estender bastante. Mas o que acontece? Então, nós temos o dogma da comunhão dos santos, né? Os santos podem rezar por nós e por vontade de Deus, né? Tem algumas graças que ele quer conceder por meio de alguns santos, né? Por vontade de Deus, estão à disposição de Deus. Só que o que dá força diante de Deus, né, para uma oração é o tamanho da caridade que aquela oração tem. Quanto mais de caridade, né, de amor a Deus tem aquela oração, mais força tem diante de Deus. Então, quanto mais um santo amou Deus aqui na terra e foi coroado no céu, né, essa caridade, maior é a força que ele tem perante Deus, né? Então, quando a gente fala assim de Nossa Senhora, é porque ela é nossa mãe, né? E de fato tem coisas que ela apresentando, né, o tamanho da caridade dela diante de Deus, a gente vai obter e talvez a gente não iria obter se a gente ficasse pedindo só
por nós mesmos, né? Seria isso, né? Então, esperança no sentido de, ao mesmo tempo, ser nossa mãe e ao mesmo tempo ter tanto poder diante de Deus, né? Mas, para explicar direitinho assim, para satisfazer objeções protestantes, aí teria que ter só uma conferência explicando isso, porque é muita, como é que se diz? Tem muitas premissas, né? Para entender isso, mas a força, né, da intercessão de Nossa Senhora vem sobre tudo disso, né? Dessa grande caridade que ela tem. Uma coisa também que vale muito a pena, né? Eu falei aqui, a gente tem que pedir, né, essa graça de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? Pegando o gancho dessa pergunta, a gente pode pedir para os nossos santos de devoção que nos ajudem, né, a alcançar de Deus essa graça. Né? Se a gente pede a mesma coisa sem a ajuda dos santos, a gente vai demorar mais para obter essas graças, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que buscam se dedicar bastante, né, à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vale a pena pedir a intercessão daqueles santos que a gente sabe que foram, digamos assim, ícones, né, da devoção ao Coração de Jesus, ou então a devoção a Nossa Senhora, alguns santos específicos. Então a gente pode, na verdade Deus quer, né, que a gente tenha essa comunhão, né, com os santos, mas aí ficaria realmente um tema para um outro dia, assim, nos detalhes, né. É isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a sua impressão, se existe, do apostolado do Legião de Maria, Sim. que é a aplicação prática, aplicar na prática, Sim. as coisas das escrituras do tratado, Sim, sim. nas devoções deles, né, próprias. Sim, na época fez um grande bem para a igreja, teve muita aprovação de muitos papas, né? O Papa Pio XII particularmente gostava muito da Legião de Maria, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que aplicar um pouco a crise geral, né? Depois Vaticano II, da Missa Nova, e bagunçou tudo, né? E depois também é uma questão que é, como eu disse para vocês, né? Verdadeira devoção. Mas para ter uma devoção verdadeira você precisa de doutrina, né? Claro que às vezes Deus, por misericórdia, né, vai tirando a pessoa de um meio que ela não tem formação, né, para ir conhecendo pouco a pouco, né? Mas o problema é que doutrina zero, né? Às vezes nesses lugares aí dificulta bastante, vira uma coisa meio infrutífera, sentimental, aí é complicado. Mas, enfim, né? Uma crise geral, não tem muito o que dizer, não. Fez um grande bem, historicamente falando, mas hoje em dia é uma pena. Uma pergunta? Não, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nós com Provevia, bendiga Virgo Maria.